você acha que falta um incentivo, talvez do Conselho Federal de Psicologia, talvez do governo, um incentivo, acho que monetário, lógico, no primeiro momento, mas um incentivo de, talvez até emocional, para que a psicologia do esporte se desenvolva? Ou você acha que tem ainda um preconceito ou um mau conhecimento da população? O que você acha que falta para a psicologia do esporte assim deslanchar e ter um peso maior, uma importância maior? Sim, eu acho que uma das coisas que falta é justamente essa tradição de pesquisa, né? Uma área do conhecimento, ela se baseia em dois conhecimentos: o conhecimento prático e o conhecimento científico. Especialmente quando esse conhecimento científico embasa esse conhecimento prático, né? E eu acho que no Brasil as coisas acontecem de maneira que as pessoas vão lá e fazem, né? Então, as pessoas fazem psicologia do esporte. Como que você faz? Né? Eu faço do meu jeito, eu aplico o que eu aprendi na psicologia no contexto esportivo, adaptando essa linguagem ao contexto esportivo, mas não tem um padrão da realização desse trabalho. Eu acho que quando nós temos um arcabouço teórico científico maior, eu acho que nós temos essa possibilidade de expandir a psicologia do esporte, temos a possibilidade de falar disso, né? De alguma maneira isso já está acontecendo. Sim. Então nós já temos formações de muitos doutores, já temos a formação de muitos mestres, pessoas que têm feito a psicologia do esporte uma área em desenvolvimento, né? Não só prático, mas também no desenvolvimento científico. Também já há muitos esforços nesse sentido de transformar a psicologia do esporte numa disciplina optativa, pelo menos, ou numa disciplina obrigatória, tanto pelo Conselho, e também eu já vejo movimentações governamentais no sentido de ter a psicologia do esporte dentro dos esportes olímpicos e dentro de outros contextos, né? Já é muito estabelecido a psicologia do esporte dentro do contexto do projeto social. Eu acho que já é muito estabelecido, mas nós precisamos estabelecer também em outras áreas, né? E mais do que isso, ver a efetividade desses trabalhos. A gente só consegue fazer isso com pesquisa. Que bacana. A gente sabe que tem muito psicólogo do esporte trabalhando em projetos sociais, né, em comunidades, usando o esporte como uma ferramenta, né, de desenvolvimento pessoal e social. E a gente sabe também, assim, pelo menos eu sei de ouvir, que tem, na maioria das seleções, tem um psicólogo que acompanha, né? A gente falou da seleção do Felipão, seleção de vôlei também tem uma psicóloga. Você acha que agora, com talvez o esporte mundial, que é a Olimpíada, né, olhando assim para o Brasil, você acha que vai abrir então um caminho também para os psicólogos do esporte na questão prática? Lógico, eu falei no começo da pergunta, falei da questão social e comunitária, que isso vai se manter. Mas você acha que na questão das equipes, do trabalho com equipes, você acha que isso vai dar uma expandida por conta das Copas e da Olimpíada? Essa é uma questão interessante, porque eu acho o seguinte: nesse sentido eu acho o contrário, justamente o contrário, né? Talvez o que nós estamos fazendo aqui hoje seja fruto desses grandes eventos ou desse olhar que a psicologia do esporte tem recebido, né? Aí eu acho que é uma demanda social também. Cada vez mais nós começamos a olhar a escutar nas mídias, a ver na televisão. Esse tipo de atleta, se não tiver condição psicológica, não tem como permanecer nessa grande equipe. Isso começa a ser pulverizado, né? Por outro lado, as equipes que têm um psicólogo do esporte não pegaram esse psicólogo há 3 meses atrás, porque um ciclo olímpico não acontece assim. Ou seja, 4 anos ou 8 anos atrás, as pessoas já vêm trabalhando, se preparando para essas Olimpíadas. As coisas não acontecem tão rápido. Então eu acho que praticamente o que tinha que acontecer já aconteceu. Eu não acho que as equipes a partir de agora vão se preparar psicologicamente para esses grandes eventos. No entanto, eu acho que a psicologia do esporte recebeu um olhar que ela talvez consiga se estabelecer um pouco mais academicamente falando. Isso é bom. Entende? E aí eu acho que volta lá na nossa pergunta anterior. A partir de então, eu acho que ela tem como ir se edificando, né? E tem como ir se solidificando. Porque os olhos voltaram para o Brasil, os grandes eventos, inclusive os grandes eventos da psicologia do esporte ocorreram no Brasil. Que legal. Né? Eu acho que isso é uma coisa boa para nós e começa a ser uma demanda não só prática, mas uma demanda também acadêmica. Então acho que nesse sentido a gente tem grandes ganhos. Legal. E você acha que por ser uma psicologia que se relaciona com o esporte, né? E aí você falou a diferença de esporte, atividade física, exercício físico. Por ser uma psicologia que se relaciona com o esporte, você acha que há uma tentativa de cuidar do indivíduo nas suas dimensões de corpo e mente também? Sim, sim. Não é uma disciplina que se relaciona só com o esporte
ou só com a educação física. É uma disciplina que se relaciona com todas as ciências do esporte, né? Então, com a fisioterapia, com a medicina do esporte. Então, eu acho que só de pensar nessa relação interdisciplinar já é uma tentativa de cuidar da mente e do corpo, né? Mais do que isso, é uma tentativa de cuidado humano que está por trás daqueles resultados. Aí eu acho que é o grande diferencial do trabalho psicológico. Porque, normalmente, nós defendemos um trabalho técnico, tático, físico, a partir de um resultado. E aí nós temos que tomar cuidado para não defender o trabalho psicológico também a partir de resultados. Resultado é importante, nós sabemos que quem não ganha não se mantém, né? Especialmente no contexto esportivo, mas nós temos que pensar no desempenho desse atleta. Se ele melhorou o desempenho, se ele melhorou sua relação com o outro, aquilo que nós estávamos falando de uma família escolar, ou seja que for de uma coesão grupal, se esse desempenho já é melhorado, me parece que nós já temos um resultado importante. Mas de alguma forma, eu concordo, é uma tentativa de cuidar da mente e do corpo. E mais que isso, de cuidar das relações, de cuidar do humano por trás do resultado. Eu acho que dá para perceber aqui, inclusive pelas minhas falas, porque eu não estudei profundamente a psicologia do esporte, né? A gente deu uma estudada para fazer a sua entrevista, mas que existem muitos equívocos a respeito da psicologia do esporte, né? Acho que as pessoas carregam uma visão da psicologia do esporte que acho que talvez pela conversa que a gente está tendo aqui seja diferente. Então eu queria que você falasse, até para esclarecer para mim e para todo mundo, o que você acha que as pessoas entendem que é a psicologia do esporte e comparando com o que ela de fato é, o que tem aí entre as duas coisas, né? É engraçado porque eu acho que as pessoas entendem a psicologia do esporte como a salvação de todos os problemas, né? Então, se nós tivermos uma equipe de futebol que perdeu o último campeonato por um desequilíbrio emocional ou por qualquer outra coisa que seja, que eu não sei explicar, eu coloco isso na conta da psicologia do esporte e falando, se na próxima Copa do Mundo nós tivermos uma preparação psicológica, não vai ter para ninguém, né? Porque o brasileiro tem ginga, tem raça, tem, né? Só falta o equilíbrio emocional. Aquilo que é atribuído a todos os latinos. Sim. Né? Os europeus e americanos são muito frios e conseguem se manter na hora de uma grande final. Os latinos, de forma geral, não. Isso é uma complicação, porque a psicologia do esporte, assim como o treinamento físico e tático, ele treinou durante a vida inteira aqui, né? Eu imagino que os aspectos emocionais também precisam ser treinados. E muitas vezes o que acontece é o contrário. Eu dou uma grande ênfase a esses aspectos físicos e táticos e eu desconsidero esses aspectos psicológicos. E aí quando você pergunta para uma pessoa, inclusive para um atleta, qual a importância dos aspectos emocionais na hora de uma partida, ele vai te dar lá 40%, 50%, ou dependendo até mais. E aí você pergunta a ele, qual é de fato o investimento que você faz na preparação psicológica? Nenhum. Né? Então, eu imagino que não vai ser de uma hora para outra que a psicologia do esporte vai resolver todos os problemas, né? Outro mito que é muito comum é as pessoas dizerem, talvez sejam, as pessoas discordem de mim, mas dizem assim, o que diferencia um grande atleta, o que diferencia um campeão são os aspectos psicológicos. Eu acho que tem muita coisa envolvida no contexto esportivo, questões econômicas, possibilidades de treinamento, melhores condições de treinamento, e inclusive as questões psicológicas, né? Então eu acho que há um equívoco nesse sentido de dar uma grande ênfase àquilo que não está sendo trabalhado. Eu entendo isso como uma desculpa, né? Talvez se nós tivermos isso, a gente não perca para ninguém. E isso não vai acontecer. A gente vai continuar perdendo, ganhando, talvez ganhando mais que perdendo, perdendo mais que ganhando, a gente não sabe. Então acho que não dá para atribuir todo esse peso à psicologia do esporte. E aproveitando esse gancho das diferenças de como a psicologia é vista e como a psicologia de fato é, antes de psicólogo do esporte, você é um psicólogo, então eu queria saber, para você, quais são as diferenças entre a psicologia que você exerce e a psicologia vista pelo senso comum? Eu acho que a diferença é justamente essa ideia de que as coisas acontecem muito rápido, né? Normalmente, quando você é convidado para trabalhar com uma equipe esportiva, a ideia é que as coisas vão acontecer muito rapidamente, você vai chegar lá e vai resolver todos os problemas. E não é assim, a gente precisa de um tempo para fazer a avaliação, para fazer a intervenção e para ter um resultado. Ou às vezes o resultado não vem, mas ele vem como forma de desempenho. A pessoa melhora o desempenho, mas continua perdendo porque ela não tem condição de enfrentar a outra equipe, porque existem outras questões que são também importantes, e às vezes isso não é percebido. Eu acho que essa é a diferença entre o que se vê e o que se faz em psicologia do esporte. Legal.
Para terminar, vou fazer a pergunta mais difícil, que não a gente esqueceu de mandar para você no roteiro, que eu queria que você indicasse pra gente um filme, um livro e uma música, pra gente conhecer talvez o Evandro através das artes ou a psicologia do esporte, não sei. Um filme, Incêndios, um filme canadense, muito bonito, uma história, acho que todos os psicólogos, sejam do esporte ou não, precisam conhecer, né? Uma música, pode indicar 2 filmes? Pode, claro. Outro filme que eu indicaria são Os Intocáveis, né? Eu acho que é um filme francês também muito bonito, que fala justamente dessa relação de preconceito, né, que a gente tem que, às vezes, tirar os estereótipos e nos deixar tocar pelo outro. Né? Nos deixar tocar pela relação de fato que ocorre, não pela nossas fantasias. Uma música do Lenin, que eu acho que é bastante interessante, que reflete isso que a gente está conversando agora, dos grandes eventos, das relações pessoais, da relação com o outro. Isso é só o começo. Né? Eu acho que grandes eventos vieram e grandes eventos virão. E a gente precisa, no mínimo, tirar proveito de tudo isso. Né? E às vezes a gente percebe que o proveito não é tirado e, mais do que isso, pessoas são prejudicadas a partir de então. E um livro. Eu acho que eu vou ficar com o livro da Psicologia do Esporte, que talvez todos os psicólogos do esporte já leram e que quem não precisa ler. Fundamentos da Psicologia do Esporte, que é um livro do Wimber e do Gold, um livro muito interessante. Então tá bom, muito obrigado pela entrevista, foi muito gostoso aprender um pouco mais sobre a Psicologia do Esporte. Isso é só o começo, é só o começo. Isso é só o começo, é só o começo. Aqui chegamos enfim a um ponto sem regresso, ao começo do fim de um longo e lento processo que se apressa a cada